Procuradoria-Geral da República pede a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro preso amanhã está se consolidando. A gente recebeu a documentação e vamos entender para a gente poder ficar por dentro de tudo, queridos e queridas. Começando bem aqui o nosso dia, agradecendo a presença de todos vocês, tá, gente? Muito importante a gente estar nessa quadra histórica, nesse momento histórico, para a gente efetivamente fazer a diferença e falar sobre esse futuro preso político para a alegria de geral, para a alegria das pessoas que estão acompanhando e para a gente efetivamente mudar a situação do país, né, gente? A gente tem que ter efetivamente uma... A gente tem que ter efetivamente um norte, né? E o norte é esse, gente. O norte é a prisão desse genocida, a prisão desse criminoso, a prisão dessa pessoa que fez tanto mal para o Brasil, a prisão dessa pessoa que corrompeu a democracia, que corrompeu a política brasileira. Acho que não é exagero nenhum dizer isso, tá? Bolsonaro destruiu a política brasileira. A política brasileira nunca mais foi a mesma depois dele. A política brasileira virou o caos que nós temos em torno das redes sociais, dos likes, dos absurdos. É disso que se trata. É disso que a gente está acompanhando. A gente está vendo a derrocada de um cara que tentou destruir o mínimo que a gente teria de política dentro do nosso país. Então é isso que está acontecendo hoje. É isso que está tendo hoje. A queda de um nêmesis da política. Vocês sabem o conceito de nêmesis, né? O cara que é o destruidor, né? A pessoa que efetivamente vai acabar. Ele vem da mitologia grega, né? Da mitologia grega o destino inevitável. E o Bolsonaro, de uma certa forma, ele foi o nosso destino inevitável, né? A gente teve que passar, ele foi o restolho da ditadura militar, né? Ele foi o que restou ali dessa mentalidade atrasada de uma ditadura de 21 anos, que as pessoas estão presas a esse passado e sempre num eterno retorno a esse passado. Sempre num voltar a esse passado. Presas num looping. É um looping que as pessoas vão voltando no tempo. E, felizmente, a gente está quebrando esse looping. A gente está seguindo em frente. A extrema-direita não vai deixar de existir sem o Jair Messias Bolsonaro. Então, é importante isso que a gente está acompanhando aqui. Eu recebi o documento, eu quero mostrar para vocês enquanto eu faço o desenvolvimento do editorial. Mas o que eu queria deixar claro é isso. A gente está derrotando um nêmesis. A gente está derrotando também uma estrutura, gente, que é muito além de nós. A gente estava falando um pouco esses dias, né? Eu tive uma conversa em Brasília que foi, para mim, muito... Saí de lá meio perturbado em cima das informações que foram levantadas, da dissimulação, da manipulação, do que levou as pessoas a acamparem na frente dos quartéis, da participação do alto comando do Exército, da tentativa de golpe que a gente enfrentou. A gente não tem ideia ainda de todas as engrenagens, gente. A gente não tem ideia ainda do que foi maquinado até chegar nesse resultado. E a gente não pode esquecer, Isabel, eu falo isso muito para uma amiga minha, que perdeu pessoas próximas na pandemia, não esqueçam das famílias perdidas e destruídas por esse câncer. Exatamente. A gente está o dia todo, a gente está combate atrás do combate para vingar essas vítimas. Para vingar as vítimas de intolerância, para vingar as vítimas de LGBTfobia, para vingar tudo. É um revide. E é um revide na proporção que as coisas devem ser. Na proporção que as coisas devem acontecer. O Lucas Silva falou aqui, né? O Gonê deixou o meme pronto, né? 23h59, Bolsonaro, não serei preso. Meia-noite, Bolsonaro, serei preso. Exatamente.
O Gonê deixou para o último momento, que é aquela coisa para deixar a expectativa no ar também. A justiça tem um tempo próprio, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa entender do nosso lado, e é um dos defeitos dela. A justiça que protela muito não é justa de forma nenhuma, é uma justiça elitista, é uma justiça classista, é uma justiça que, infelizmente, nos delega essa coisa que nós acompanhamos por aqui. Nós temos aqui a peça da PGR que pede a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Eu quero transformar o meu editorial, de uma certa forma, num react em cima disso. Falta um membro, tá, gente, para nossa meta. Se vocês puderem contribuir, agradeço de coração, agradeço demais as pessoas da Folha Democrata que dão essa moral aqui para a gente fazer todas as manhãs esse programa. Desculpem o pequeno atraso que a gente teve aqui para começar, mas já estou presente aqui com vocês. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, excelentíssimo ministro relator, o Procurador-Geral da República, vem à presença de Vossa Excelência, com atenção ao despacho proferido em 27 de maio de 2025, apresentar as alegações finais, nos termos que se seguem. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moretizon Rocha, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Cols Teófilo, Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins Pereira, Fernando de Souza Oliveira, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira, Jair Messias Bolsonaro, Marcelo Araújo Bormevê, Marcelo Costa Câmara. Ó, só pela leitura do nome do Bolsonaro, eu acho que vocês tinham que fazer uma chuva de superchats. Eu acho que vocês tinham que fazer uma chuva de superchats para a gente começar bem o dia. Só pegar aqui uma coisa, escrever uma coisinha aqui. Deixa eu seguir aqui nas leituras. Marcelo Araújo Bornevé, Marcelo Costa Câmara, Márcio Nunes Rezende Júnior, Mário Fernandes, para quem não sabe, é o Kid Preto. Marília Ferreira de Alencar, Mauro César Barbosa Cid, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira, Figueiredo Filho, que é o Paulinho Figueiredo, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Silvinei Vasques, Walter Souza Braga Neto e Vladimir Matos Soares, pelos crimes de organização criminosa armada, artigo 2º, caput da Lei 12.850, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código de Processo Penal, golpe de Estado, artigo 359M do CP, dano qualificado pela violência e grave ameaça, patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 134 do Código Penal, e deteriorização do patrimônio tombado, artigo 62, primeiro da Lei 9.605, de 98. Observadas as regras do concurso de pessoas, artigo 29, caput do Código Penal, concurso material, artigo 69, os enunciados foram divididos em grupos, em diferentes peças acusatórias. O primeiro núcleo dos denunciados, composto por Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, com as devidas notificações, apresentou defesas preliminares, houve manifestação da Procuradoria-Geral da República nos termos do artigo 5º da Lei 8.038. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 25 de março de 2025 e 26 de março de 2025, pela maioria, afastou as preliminares apresentadas pelas defesas e reconheceu a competência da turma e da Corte em deliberação unânime, recebeu a denúncia oferecida, determinou, enfim, a intimação da Câmara dos Deputados para a aplicação do artigo 53, tão somente quanto ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, especificamente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Artigo 163,
parágrafo 1, 3 e 4 do Código Penal, e deteriorização do patrimônio tombado, artigo 62. O Bugonê faz uma introdução, e aí eu acho melhor, como por decisões jurídicas, a gente já ir para os finalmentes aqui, para a gente chegar para o momento em que ele pede a condenação de todos os réus. Conclusão: diante dos fundamentos expostos, a Procuradoria-Geral da República aguarda observadas as regras do concurso de pessoas, artigo 29, caput do Código Penal, e do concurso material, artigo 69, caput do Código Penal, a condenação de Alexandre Ramagem Rodrigues pelos crimes de organização criminosa armada, artigo 2º, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Almir Garnier Santos, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça, pelos crimes de organização e ex-ministro da Segurança Pública no DF, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras do concurso de pessoas e concurso material. Augusto Heleno Ribeiro, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. Jair Messias Bolsonaro, pedindo a condenação pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização do patrimônio tombado. Mauro César Barbosa Cid, pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado, com incidência de fatores favoráveis ao regime de colaboração premiada nos termos acima sugeridos. Ou seja, entrou a delação. A delação vale no caso do Mauro Cid, não significa que ele seja absolvido de todos os crimes, tá, gente? Então é importante para a gente poder seguindo com as coisas. Só um minutinho, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalhinho, queridos. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, aliás, foi desastre esse cara nas testemunhos, né? Pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. Walter Souza Braga Neto, pelos crimes de que está preso pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado, aguarda ainda a fixação do valor mínimo de reparação dos danos causados pelos crimes denunciados nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Brasília, 14 de julho de 2025, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. É isso, gente. É isso. Nós temos um pedido de condenação. Não tem ainda a dosimetria das penas, mas acredita-se que as penas serão duras, tá? Porque são muitos crimes concomitantes, são muitos crimes juntos. Então a gente tem que fazer esse tipo de cobertura, gente. Faltando um membro, precisando dos superchats de vocês. Então é importante que as pessoas entendam que a gente está falando aqui de possibilidade de prisão de 40 anos. De 38 anos. Aí as dosimetrias vão definir os juízes
que é isso, o Supremo age enquanto provocado, e o Paulo Gonet Branco, que muita gente da esquerda achava que não ia trabalhar, trabalhou. Trabalhou e trabalhou muito sério. Trabalhou e trabalhou pela democracia. Trabalhou e trabalhou pela defesa do Estado Democrático de Direito. Trabalhou contra um golpe de Estado. Por mais que a gente possa ter críticas ao judiciário, e temos muitas aqui, pelo menos, eu tenho, é um judiciário que pune preto e pobre, é um judiciário que ajuda os mais ricos, mesmo com todas essas questões, a gente tem aqui uma decisão do Ministério Público que errou muito no Lava Jato, que puniu indevidamente muita gente inocente. Nós temos aqui, efetivamente, o Ministério Público agindo de uma maneira sadia, agindo de uma maneira correta, agindo da maneira que deveria ter sido pensado antes. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está colocando em prática. Então, turma, ajudem o nosso trabalho, financiem o nosso trabalho, pinguem superchats, participem aqui das nossas questões todas. A gente está num momento muito rico, muito necessário. É o julgamento da trama golpista, é o julgamento que vai fazer toda a diferença. Nem a mídia tradicional está conseguindo mais esconder ou fazer campanha pelo Tarcísio. Agora é todo mundo contra os golpistas, agora é todo mundo contra os bolsonaristas. Agora é o momento da gente ter uma virada e de efetivamente fazer o nosso trabalho de não deixar as coisas desandarem para o caminho que a gente está visualizando. Então eu estou lendo para vocês aqui a decisão, estou acompanhando aqui as decisões, a gente está vendo que serão penas duras, serão penas que não serão fáceis. Eu até estava, gente, quando eu estava me preparando aqui para entrar no mar, eu demorei um pouco para entrar, porque eu falei, pô, eu não vou entrar de qualquer jeito. Separei uma roupinha legal, quase abri uma bebida alcoólica aqui, mas a gente não pode também fazer muito em clima de festa, mas o fato, assim, as notícias são boas. As notícias são que dá pra gente acreditar no Brasil, gente, que dá pra gente acreditar numa justiça que condena com provas, como sempre repete o Reinaldo Azevedo. Onde estão as provas da condenação do presidente Lula no processo, na Lava Jato? Elas não existem. Elas não existem. As do Bolsonaro abundam, tem localização de celular. Tá na investigação da Polícia Federal. Eu li. Eu não tô falando isso que eu li num jornal. Eu não li isso de fonte terceirizada. Eu não li isso através do olhar de outro jornalista. Eu vi. Vi a investigação que a Polícia Federal fez. Agora acabamos de ler a denúncia que a PGR fez, um trabalho impecável do senhor Paulo Gonet, justo, correto, colocando os pingos nos is em cima desses militares, condenando uma figura histórica, pedindo a condenação de uma figura histórica, que é o general Heleno, que é o elo da era atual com a ditadura militar. O Heleno está sendo condenado, gente. O Braga Neto está sendo condenado. Isso não é pouca coisa. Isso não é tudo. Tem gente faltando aí. Tem financiador faltando aí. Tem muito executor, tem muito mandante. Mas tá faltando os financiadores, tá faltando a galera da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista, que é um baita economista, com carreira internacional, inclusive. Tá faltando a turma da bufunfa. Cadê a galera do agro que participou disso tudo? Cadê a galera que financiou cada uma das pessoas que estiveram envolvidas nisso? Então é isso. A gente não dormiu direito essa madrugada. Até que eu dormi bem essa madrugada, mas a gente não dormiu direito essa madrugada porque as notícias chegaram a cavalo. Ontem eu tava na live, eu lembro, e tava a gente me cobrando. E aí, a PGR se manifestou e eu não achava nada. Foi tipo na virada da noite que sai a decisão. Então é muito importante. E Jane Glaze fala uma coisa importante, tá? Nós aqui dos canais progressistas, nós aqui da militância política, nós aqui da esquerda, nós fomos fundamentais nessa virada de chave que o Supremo Tribunal Federal fez na eleição do presidente Lula, na reação que a sociedade teve, gente. Ainda bem que nós mantivemos pressão. Na pandemia nós não conseguimos. Agora, na tentativa de golpe de Estado, foi. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.